Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, pastor evangelista, Dalmo Pereira orando por você. Glória a Deus. Eu e os anjos aqui no santuário do Senhor Jesus Cristo. Aqui é eu, Jesus, e a Bíblia e os anjos aqui nós servimos ao Senhor Jesus. Amém, meus amados. Irmãos, eu estava meditando nas escrituras aqui e escrevendo também, né? Gosto muito assim, de estar meditando e escrevendo. Gosto de estar testemunhando com os abençoados. E vou buscar, a gente tem que estar buscando. Né? Ora a Deus, e Deus dá o ensinamento, Ele capacita, e hoje está tudo mais fácil também para a gente estar buscando para aqueles que querem usar as redes sociais para o bem. Amém? Mas eu não deixo aqui as escrituras e não deixo o joelho pedindo sabedoria a Deus. Amém? Glória a Deus. E o que me deu assim para que eu pedisse a Deus, em primeiro lugar, saúde. Quero pedir aqui desculpa aos irmãos, um pouco a fala afônica, porque desde a sexta-feira uma gripe, um resfriado me pegou, tive um pouco de febre, e estou aqui solitariamente como uma águia, orando ao Senhor e pedindo a saúde carnal e espiritual para mim e para todos os moradores nos 4 cantos desta terra. Amém? Vai lá no nosso canal, seja membro, deixa lá o seu comentário. E a palavra que Deus nos deu e eu estava meditando se encontra em Mateus 19, para nós fazermos aqui hoje, falar aqui sobre família, sobre casal, relacionamento. Até que andaram me cobrando, porque eu nunca mais tinha falado, enfim. Não, porque a palavra de Deus é muito rica, né? E aí tem também as visitas que a gente faz, né? A gente vai para outros lugares, orientar, conversar, e aí assim, aí não tem aquele tempo disponível naquele momento para chegar aqui e gravar. Mas tem um gravado, sim, outras mensagens, amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um. E é Deus quem me guia, Ele é quem manda em mim, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se encontra em Mateus 19, onde a palavra de Deus nos ensina no versículo 6. Olha o que nos ensina. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Assim não são mais dois. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Eu estou voltando para esse versículo diretamente para relacionamento. Aquilo que Deus ajuntou, o homem não separa. Mas existe, sim, situações em que muitos Deus ajuntou e depois eles acabam tirando Deus do centro deste casamento. E aí o Espírito Santo vai saindo devagarinho, não faz mais parte daquela casa, e aí daquela família, e aí é onde aqui o casamento voltou a ser um casamento construído na areia e desmorona tudo. A palavra de Deus é muito eficaz, é limpa, é sincera. Né? A palavra de Deus, ela nos ensina, ela é bálsamo, ela é correção, ela é ensinamento. Eu amo estar meditando nas escrituras. E quando se fala de casamento, é porque o relacionamento, irmãos, o relacionamento, né, para começar assim, um relacionamento ou fortalecer um casamento com a base bíblica, ela traz direção. A Bíblia traz direção, está aqui, ó. Mostrei mais de uma Bíblia, é porque aqui na mesa tem a Bíblia mesmo, glória a Deus. Né? A Bíblia traz direção, ela nos direciona. Para isso nós temos que estar afiados. Nós temos que estar afiados na torre.
Glória a Deus. E ela nos direciona, nos dá direção, nos traz paz e propósito. Que a Bíblia trata o casamento não apenas como um contrato social. A Bíblia, ela trata o casamento não é apenas como um contrato social. Não, de forma alguma, mas como uma aliança sagrada. E que aliança sagrada é essa? É uma aliança que é feita entre o homem, a mulher e Deus. Entre o homem, a mulher e Deus. Que foi o primeiro casamento. Teve na Bíblia, que foi o casamento de Adão e Eva, abençoado por Deus. Eu costumo dizer sempre que o casamento foi Adão e Eva, é aquele que recebe a bênção de um ministro de Deus e aí estão se casando, sendo abençoado. É uma aliança que você faz com Deus. Você homem, você mulher. E não deixa Deus sair mais do centro desse casamento. Para a lei dos homens, e nós temos que andar corretamente, sim, tudo bem, que vai servir, vai até o cartório, né? E faça lá a certidão de casamento civilmente. Isso se você quiser. Que isso é mais para uma eventual separação entre os dois, falando mais de bens, pensando em bens, pensando nessas coisas. Eu não penso em nada disso, porque, pastor, mas aí não pode servir a Deus assim de todo jeito. Mas quem foi que disse? E quando Pedro fez aquele discurso dele, e que fala lá em Atos, e naquele dia, Pedro, naquele dia foi batizado quase 3.000 almas. Pedro perguntou quem era casado e quem não era. Tem que tirar essa religiosidade dos olhos. Cuidado com os falsos profetas que ficam alienando você, meu amado, minha amada. Jesus, na verdade, ele quer, a salvação é pela graça, é pelo amor. É isso que Jesus quer de nós. É pela graça, é pelo amor. Pastor, eu não posso fazer parte do ciclo de oração porque não sou casado, porque não sou casada. Pastor, eu tenho vontade de servir o evangelho, de evangelizar, mas não posso porque não sou casado. O pastor falou, não, você pode. Quem disse que não pode? Essa semana ele me perguntou, pastor, eu não sou nada na igreja, não sou pastora, não sou diaconisa, não sou nada, não posso evangelizar. Pode sim, pode. Quem foi que disse que não pode? Quem foi que disse que é só pastor que tem que estar evangelizando? Pastor é título, pelo amor de Deus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. A partir do momento que você está fazendo a obra de Deus, falando de Jesus, da vinda de Jesus, você é um ministro de Deus, você é sim um missionário de Deus. Agora ficam muitos por aí querendo fazer aquela lavagem cerebral, matando a fé de muitos. Para com isso. Por isso que quando Deus, eu dei um passo para Jesus, e naquele monte, Gerizim, ele disse a mim, eu perguntando a ele, e ele disse a mim, altas horas da noite, eu e Jesus, naquele monte, ele disse, ide, vai. Quando eu abri a Bíblia, caiu lá no Evangelho de Marcos, todo mundo pegar o Evangelho. Amém, Senhor. Então, desculpe que eu estar falando desta forma, irmãos. É porque tem hora que a gente vê tantas pessoas com vontade de servir a Deus, com vontade de... mas não pode ser de qualquer jeito. Sim. Não é por força nem por violência. Não é por força nem por violência. Não. Nós temos, sim, que abraçar e ver. Você faz parte do grupo de senhoras, sim. Você respeita seu marido? Respeito.
Seu marido respeita, faz parte do grupo de varão, sim. Para com isso. Para com isso. Que isso não está escrito na Bíblia, não, está aqui. O livro sagrado está aqui. E é ele quem me direciona. Amém? E a palavra de Deus é assim. Então aqui eu gostaria de estar falando alguns versículos, explanando alguns versículos para os casados, relacionamentos que estão vivendo debaixo da graça de Deus, aconselhando, que sirva de conselho. Que sirva de conselho. Né? Ah, pastor, e por que até agora o senhor está sozinho? Depois que o senhor se divorciou, depois que me pediram o divórcio, sim, estou sozinho, humanamente falando, mas bem acompanhado com Jesus e os anjos aqui, bem acompanhado. Estou em paz, eu estou em paz, amém? Glória a Deus. Estou pronto para orientar qualquer um que me procurar. Quero dizer aqui aos abençoados que me procuram no PV, no privado, né? Agradecer a cada um. E eu logo já respondi hoje bastante abençoados, até de fora do país, né? Do Brasil, fora do Brasil, de Portugal, da França, enfim. E eu agradeço, né? Gratidão a Deus, porque a mensagem chega onde eu não posso ir, né? Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, nós vamos aqui falar do amor, da palavra entre casais, né? E a primeira situação aqui, meus amados, que está aqui, ó. Primeira situação, glória a Deus. O amor e o respeito mútuo. O amor e o respeito mútuo, que foi o que foi lido agora aqui no versículo 6. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mateus 19, 6. O que Deus uniu, ninguém separe. Qual é o conselho para este versículo? Aqui reconheçam que o casamento é uma aliança feita perante Deus. O que Deus uniu, ninguém separa. Porque o casamento é uma aliança perante Deus. Isso significa que o compromisso vai além das emoções passageiras. É uma decisão diária de permanecer unido. É uma decisão diária de permanecer unido. Isso eu falo também como a libertação. A nossa libertação é um alimento diário. Nós temos que buscar todos os dias a cura carnal e espiritual, a libertação. E aqui, para os casais, é isso. Glória a Deus. E qual a ação? Cultivem a paciência e a bondade. Como descrito, aqui se encontra aqui em 1 Coríntios 13. Já nos pede, né? Cultive a paciência e a bondade. Né? Entendendo que o verdadeiro amor não é egoísta. O verdadeiro amor não é egoísta. Cultive a paciência e a bondade, meus amados. Minha amada, meu amado. Seja sábia, mulher. Seja edificadora do seu lar. Você, homem. Seja cabeça, não seja cauda. Seja um varão valoroso para a sua esposa, para seus filhos. Dê bom testemunho, bons exemplos. Desta forma, glória a Deus. Então, 1 Coríntios aqui nos fala, né? Cultive a paciência e a bondade, como descrito, que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Que entendendo o verdadeiro amor não é egoísta. E não é mesmo. Glória a Deus. O segundo versículo que está aqui, né? Eu diria assim: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Olha só, isso significa o quê?
Mais uma vez, e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não quebra facilmente. E se encontra, isso aqui é como se fosse, é um vínculo, né? É um vínculo, colocando Deus no centro. Eu falo sempre, Deus tem que ser o centro do seu casamento. O casal que quer viver até que a morte o separe, nunca deixe Deus sair do seu casamento. Você tem que acordar orando junto com a sua esposa junto com o seu esposo, deitar orando. Vigiando, orando. É desta forma. Então, está aqui em Eclesiastes, que se encontra Eclesiastes 4, no versículo 12. Então, é como se fosse como um cordão de 3 dobras. Não se quebra facilmente quando está unidos, né? Na comunhão com Deus. Não tem inveja de ninguém, não tem usura de ninguém, não tem nada. É como um cordão de 3 dobras, não se quebra facilmente. Não se quebra. Mas para isso nós temos que ter essa comunhão com Deus, perseverar. Perseverar. É isso. E por que, pastor, que o senhor... eu já falo e também vou respondendo, porque alguém deve estar do outro lado da telinha fazendo a pergunta. E por que o senhor está sozinho? Foi como? Por que a sua separação? Não foi eu que separei. Foi ela que pediu o divórcio. De ninguém é de ninguém. Se ela achou melhor pedir, amém. Porque o que nós estamos vendo hoje é feminicídios. É um maltratando o outro. E não é para ser isso. O amor não é assim. Então, se não quis, amém, vai com Deus, aonde colocar a planta dos seus pés, que seja só bênção. É isso. E a palavra eu peguei para mim um versículo que me fortalece todos os dias. Amarás somente o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu amo Deus sobre todas as coisas e me amo. Aí eu vou ficar fácil para poder entender por que me pediu um divórcio. Fica fácil. Então eis a questão. Mas aqui, qual o conselho que se encontra aqui em Eclesiastes 4, versículo 12? Quando o casal ora junto e busca a Deus, fortalece não apenas o relacionamento, mas cria uma aliança inabalável, onde o amor é sustentado pela fé divina. Viu o que eu estou acabando de falar com os irmãos, com os amados? Quando o casal ora junto e busca a Deus, fortalece não apenas o relacionamento, mas cria uma aliança inabalável, onde o amor é sustentado pela fé divina. Priorizem. Isso é ação. Priorizem a oração conjunta. Isso chama-se ação. Priorize a oração conjunta, mulher e marido, já que se tornarem uma só carne. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Priorizem a oração conjunta. O casal que busca a Deus em oração torna-se um testemunho de fidelidade. E aí você vai estar dando um bom testemunho para os teus filhos, para a sua família. Porque aí sim, filho vai crescendo e filho gosta muito de ser igual ao meu pai, ser igual à minha mãe. Vai ver que numa casa que tem oração, que tem Deus sempre presente, eles vão crescer e eles vão ser os futuros papais de amanhã. E vão criar os filhos deles como eles foram criados. Aí fica muitos dizendo que em tal família foi maldição, que é por conta disso, que não dá certo o casamento lá, por isso, por aquilo. Não tem nada a ver, não. É falta de oração, que não está deixando Deus ser o centro do seu casamento. Amém? Glória a Deus. Mais uma aqui, irmãos, que se encontra em Efésios 4, no versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faça todo o esforço para conservar
a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Glória a Deus. Eu amo esse versículo, né? Efésios 4, né? No versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que conselho é esse? Qual é o conselho aqui? Está nos dizendo o quê? Aqui é a comunicação e o perdão. O casal ele tem que ter comunicação entre os dois, tem que aprender a se perdoar. E você quer ver algo bonito? É quando um casal que tem seus filhos, mas às vezes tem dia que um saiu do sério um pouco, o outro saiu do sério, mas de repente vai lá e pede perdão, ora e pede perdão na vista dos filhos, os filhos estão vendo aquilo acontecer. É maravilhoso. Os filhos vão crescendo sabendo que perdão liberta, que perdão purifica. Então aqui é comunicação, aí vem a comunicação, onde foi que eu errei, você me perdoa, minha amada. Aqui não foi legal, me perdoa. Vamos orar a Deus. Amém, está perdoado de coração. Eu te perdoo porque eu preciso também da minha salvação. E os filhos estão vendo, isso é lindo. Isso é bonito. Então veja bem, né, o conselho, a comunicação amorosa e a disposição para perdoar são fundamentais para manter a harmonia, especialmente nos dias difíceis. Nós vivemos dias difíceis, irmãos. Os dias são difíceis. Agora mesmo estamos vivendo agora esse momento carnavalesco, aonde muitos se perdem. Muitos se perdem. É o homem que deixou a sua casa e foi para a folia do carnaval, deixou a família. E vice-versa, né? Muitos saem da presença de Deus, da palavra. E o senhor já participou do carnaval? Eu? De tudo que você imaginar, eu participei. Eu conheço os dois lados da moeda, a cara e a coroa. Talvez não tive a oportunidade de, né, de agir com os dois lados, porque fui resgatado antes. Mas sei sim, muito bem. E sei que tudo aí é vaidade, 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 debaixo do céu tudo é vaidade. Sabe qual foi o lucro que eu tive lá? Prejuízo. Serve hoje para que eu possa estar dando testemunho. E falar para a igreja, para você. A igreja é você, que não vale a pena abandonar sua família para ir para as festas, não vale a pena chegar aí dentro de casa, né, brigando, discutindo, mulher com marido, marido com mulher, não vale nada a pena, nada disso. Então a comunicação é importante. Converse, veja onde foi que é raro e que tem que consertar esta falha. Né? A comunicação amorosa e a disposição para perdoar são fundamentais para manter a harmonia. Então essa ação, pratiquem, glória a Deus, pratiquem, aleluia, a escuta ativa e perdoem-se mutuamente. Pratique a escuta. A escuta vem de quê? De ouvido. Pratique a escuta ativa e perdoem-se mutuamente. A escuta, pratica a escuta. O que, pastor? Por exemplo, dá um exemplo, pastor. Eu estou pronto para ouvir. Vamos sim, a comunicação, quero te ouvir. Aí eu estou aqui ouvindo. Como eu já sou um servo de Deus, sei que a palavra me ensina a ser, né, paciente. Eu tenho que ter a paciência para ouvir. Ela tem que ter a paciência para ouvir. Então, tem que fazer desta forma, praticar a escuta ativa, sim, e perdoar, sim, mutuamente. O perdão é um princípio, né, irmãos? É um princípio bíblico crucial para o sucesso da relação. O perdão, ele é um princípio assim, crucial. Ele é crucial na vida do relacionamento, do casamento, na vida de tudo, de todos nós. Mas eu estou falando
aqui hoje para casais, né? Então, é importante, é um princípio crucial o perdão. Glória a Deus. Isso é muito importante. Quando você perdoa, você se alivia, refrigera a sua alma, e dentro daquela casa Deus fica mais uma vez feliz porque vocês chegaram à comunicação, a se perdoar e orar a Deus, e o Espírito Santo de Deus permaneceu fazendo morada naquela casa. Amém? Glória a Deus. Agora, aqui, olha só, esse versículo é um versículo que todos conhecem também e sabem. Olha só, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Se encontra no livro de Gênesis aqui, né? Gênesis 2, o versículo 24. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Irmãos, quando eu vou diretamente para esse versículo e eu começo uma ministração com este versículo, que eu estou numa oportunidade, que eu vou falar desse versículo, enfim, eu pego esse versículo e tem como extrair, que a Bíblia é viva, a palavra é viva, tem como você extrair. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Neste momento, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. A minha esposa, a sua esposa, está sendo mais importante que papai e mamãe. Agora, veja por quê. E os dois serão uma só carne. Uma só carne. Glória a Deus, isso é o quê? Chama-se unidade. Unidade. Uma só carne. Coisas que hoje a gente não está vendo por aí. Então Deus fez o homem e a mulher. E disse, não é bom que o homem viva só. Falei, tinha uma disjuntora. Deixará a casa de pai e mãe, se tornará em uma só carne até que a morte os separe. Hoje não. Então se conhecendo hoje, casando amanhã, separam depois. Mas porque não coloca Deus no centro do casamento. E você vê que primeiro vem o homem, vem a mulher, para depois Deus dizer. Fazer para poder povoar o mundo. Vem os filhos depois. Os filhos é depois. Primeiro a minha esposa. Aí os filhos vêm depois, que Deus é herança de Deus, que Deus nos deu. E com muito amor com Deus nós vamos criando dentro da doutrina da palavra santa, que é a Bíblia Sagrada. Eis a questão. Então aqui se encontra, então qual é o conselho? O casamento exige proximidade espiritual, emocional, física. A proximidade espiritual, orar juntos, jejuar juntos, fazer um propósito juntos, glória a Deus. Emocional, né? O que é o emocional? É estar juntos para ter cuidado, né? Para nós também se cuidar desse lado emocional nosso. E física, que é, né, aquela parte também que o homem e a mulher precisa sim alimentar a sua carne. Se tornarem uma só carne, também para isso, para se alimentar a sua carne. Física, é o abraço, é o beijo. É o abraço, é o beijo. É o amor acontecendo entre duas pessoas, um homem e uma mulher. O amor eros acontecendo, glória a Deus. É você fazer amor com amor. Não é fazer amor e virar as costas para sua esposa. Virar as costas para seu esposo. Eu estava conversando com uns abençoados essa semana. Passado, tem 15 dias, isso aí. E falando sobre isso, aí entrou a questão do celular. Que muitas vezes a mulher tem uma senha que o marido não sabe, o marido tem uma senha que a mulher não sabe. Agora, engraçado, né? E vão pra cama.
vão para a cama, deitam-se juntos, sabem do corpo um do outro, mas não pode ver o celular. Por quê? Quando não pode ver o celular, algo de errado está acontecendo e tem algo de errado. A senha da sua esposa é sua, marido, também. A senha sua, marido, é da sua esposa. Dentro de casa não pode ter essa de senha, que uma mulher não sabe, que marido não sabe. E por que pode deitar juntos? Isso é para outra ocasião, a gente pode estar falando sobre isso. Então, qual é o conselho? O casamento exige essa proximidade espiritual, emocional, física. A união implica priorizar o cônjuge e construir uma vida conjunta, respeitando a nova família que foi formada. Deixou a casa de pai e mãe, agora é uma nova família que foi formada. Então você fez uma aliança com Deus. Respeita-se um ao outro e vai ter uma família abençoada por Deus. E qual é a ação aqui? Cultive a intimidade e a delicadeza no toque. Como é que é, pastor, essa questão de cultivar a intimidade, a delicadeza, né, no toque? Isso está querendo dizer, pastor? Sim, cultivem a intimidade e a delicadeza no toque. São os abraços, são os beijos. Abraços, beijos. Pois gestos afetuosos, melhor dizendo, fortalecem o vínculo e renovam o compromisso. Quando o casal se abraçam, se beijam, fortalece o vínculo entre os dois. São gestos afetuosos. Mas não. Eu vejo aí assim, eu tenho observado. Quando está namorando, é um visgo danado. É igual cola super bom, né? Quando está namorando. E gruda na mão assim do outro, assim, que não tem como deixar. Depois que casa, que passa algum tempo, aí agora começa a abrir um do outro. Se for para ir no mercado, a mulher vai na frente, o marido vai atrás vendendo a mulher. Para com isso. Coloque Deus no centro do seu casamento. Ame a sua esposa. Esposa, ame o seu marido. Se amem. Isso é como o primeiro amor. Quando a gente tem um encontro com Jesus e que hoje você que está afastado, volte a esse primeiro amor. E você que está agora ouvindo esta palavra, você que sai vendendo a sua esposa que sai deixando o marido, volte a esse primeiro amor. Chama Deus para dentro da sua casa, do seu lar. E comece a fazer isso. E você vai ver que o casamento de vocês durará até que a morte os separe. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um em nome de Jesus. Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai amado. Abençoe a cada casamento, cada relacionamento. Abençoe, Senhor Jesus. Que o Senhor seja sempre o centro destes relacionamentos. Para que a geração desse casal seja a geração de Abraão, uma geração feliz. E que tenha como exemplo esses pais que pegaram e ensinaram a doutrina, a palavra do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus e abençoa a cada um em nome de Jesus. Amém? Eu prefiro amar do que odiar. Amar é bom demais. Glória a Deus. Aleluia.